Olá, amigos, estamos começando mais um O Assunto É. Hoje com Thierry Teressan, engenheiro e proprietário da construtora EcoCat, aqui de Catanduva. Thierry, obrigado por estar aqui conosco, conversando hoje. E o assunto é construção. É bem sua área, né? Beno, agradeço a oportunidade, o prazer é sempre meu participar aqui nesse podcast com você. Bom, você se formou engenheiro civil e trabalha nessa área. Você já tinha um feeling com relação a isso? Como é que veio essa? O feeling veio através do meu avô, né? Eu lembro dele reformando alguns imóveis e isso sempre me marcou. E é uma área que eu me identifico muito, né? E isso eu tenho para mim até hoje que é um chamado. Gosto muito do que faço. Muito bem. Você não começou com uma construtora. Não. Você começou, empresarialmente falando, com tijolos ecológicos, é isso? Exato. A empresa surgiu há 2 anos e alguns meses atrás, com a proposta de fabricação e comercialização de tijolo ecológico. Ainda é um negócio vigente, mas não é o foco mais da empresa. Hoje a empresa realmente é uma construtora. Muito bem. Com relação à construtora, por que a pessoa precisa, ou um empresário, ou quem vai construir, ou quem vai reformar, precisa contratar uma construtora? Ele mesmo não pode chamar o pedreiro, pagar por semana, aí o pedreiro faz a lista de material e fica tudo certo? Esse é um viés cultural muito bacana, né? As pessoas às vezes confundem. Passando a responsabilidade para a construtora, o cliente final não tem a responsabilidade do fornecimento de material diário, a pessoa não tem a responsabilidade do compromisso financeiro, pois a construtora ela assume toda essa responsabilidade inicial e final do projeto, além do acompanhamento técnico, diferente de um pedreiro, né? A construtora fornece também todas as garantias de acordo com as normas vigentes da engenharia civil. Isso que eu ia te perguntar. Quando você tem uma reforma, uma construção e contrata direto um pedreiro, dificilmente você vai registrá-lo ou pagar os direitos. E quando eu contrato uma construtora, a construtora se responsabiliza por tudo isso. Exato, Lubeno. Hoje na construtora, inclusive, toda a nossa mão de obra é uma mão de obra regular. Então, trabalhamos com todo o pessoal registrado, recolhemos o INSS, o fundo de garantia. Então, é uma mão de obra regular. Às vezes, as pessoas, os clientes, caem na ilusão de que não existe uma corresponsabilidade. Mas no final de cada obra, existe um compromisso com o INSS e a Receita Federal. E trabalhando com uma construtora, você fica isento desse tipo de responsabilidade. Entendi. Sem contar, me corrija se eu estiver errado, eu não sou da área, mas se um pedreiro, ou um servente, ou um eletricista, enfim, um profissional, acaba se machucando, Thierry, você sofre um atraso na obra porque alguém se machucou, e essa pessoa ainda pode alegar que estava trabalhando para você, se machucou, e aí tem toda uma consequência legal. Quando você tem uma construtora, como é que funciona? Exato, Lubeno. Além de todo esse compromisso, você responde, você tem uma responsabilidade civil pela pessoa que se machucou na sua obra. Então, às vezes, você contratando um pedreiro, você não consegue assumir essa responsabilidade civil. E existe sim essa responsabilidade para ser assumida. Entendi. E tem também o cuidado com o EPI, né? Que é equipamento de proteção individual. Isso. Hoje a EcoCat trabalhamos com todos os EPIs devidos para cada atividade. Como o nosso nicho de atuação, além de ser comercial, é industrial e residencial. Então estamos acostumados a utilizar todos os EPIs, independente da atividade a ser exercida. Entendi. Mas numa obra, quando eu contrato um pedreiro, um pintor, vou ser sincero para você, dificilmente eu vejo alguém usando. Isso mas é uma exigência legal. Exato. Além de ser uma exigência legal, é uma questão cultural. Então, hoje temos uma cultura muito forte na empresa. E a nossa cultura é a nossa imagem. A nossa imagem, ela representa isso, a utilização dos EPIs. Inclusive em escada, né? As pessoas sobem e descem escada como se não tivesse amanhã. Exato. Qualquer queda de uma escada ali pode ser complicada. Pode ser fatal. E além da escada, né, o
pessoal não entende a gravidade e a complexidade de um serviço em altura. Todo o nosso pessoal, além de ser regular, possui um treinamento. Então, exigiu algum serviço em altura, o pessoal entende e tem treinamento para isso. Inclusive quando há necessidade de cinto de segurança. O pessoal está habilitado e treinado para o uso desse tipo de EPI. Entendi. Ô, Thierry, muitas pessoas dizem assim, vou contratar uma construtora, vai ficar muito mais caro. É muito mais caro. Eu mesmo chamo lá o pedreiro e o pintor. É muito mais caro, Thierry. Não, isso é uma falsa ilusão, Lubeno. Essas mesmas pessoas, às vezes, não colocam na ponta do lápis os desvios de materiais. E por desvio eu não quero dizer furto. Eu quero dizer dos materiais não contabilizados no início da obra, né? Dificilmente, e até mesmo nós como empresa, dificilmente acertamos e temos a assertividade numa lista final de material. Então imagine o seu pedreiro com menos conhecimento técnico, quantificando uma lista de material e te passando. Dificilmente ele vai acertar essa lista de material. Então, temos o desvio financeiro, temos o desvio de tempo, temos o desvio de escopo. A construtora, ela assume essa responsabilidade. Então não tem esse susto no final da obra. Tá? Porque o susto é de duas formas, né? Ou sobra muito material, Exato. ou então falta, você tem que ir lá correndo. E eu acho que esse é o pior dos casos, quando não falta material, sobra, né? A um custo que você não precisava. E não tem como absorver, você vai colocar onde esse material? Já fez a reforma, já fez a construção. E eu te digo com toda a autoridade, dificilmente é o pedreiro que assume essa responsabilidade. Ele não vai ficar com a sua sobra excedente de material, né? Entendi, Thierry. E a EcoCat hoje ela trabalha com reforma e construção, mas a prioridade é uma linha mais comercial, Thierry? Isso. Hoje estamos muito bem posicionados na parte industrial, no nicho industrial, e atualmente estamos trabalhando para se posicionar no nicho comercial. Atuamos também no residencial. Ah, tá. Também na residência, Exato. então. Mas é só reforma, é só construção? Não. Na EcoCat não fazemos distinção de serviço. Atuamos desde pequenas reformas a ampliações e construções. Não temos distinção de tamanho de serviço, Lubeno. Existe uma parceria com, ou pode existir, eu não sei se existe, com os arquitetos que projetam? Vocês conversam muito? Ou ele te entrega o projeto e você toca a obra? Como é que funciona? Com toda certeza, hoje não temos nenhuma restrição com arquitetos. Somos muito receptivos. E qualquer arquiteto que se coloque à disposição, nos colocamos também para entender projeto, elaborar, quantificar e viabilizar projetos juntos. Entendi, porque o arquiteto, quando ele elabora uma obra, reforma ou construção, ele tem uma imagem do final na sua cabeça. Exato. Eu lembro de um conhecido que contratou um arquiteto, projeto maravilhoso, mas a execução foi muito fora do que o arquiteto planejou. E olha, tem uma briga e tanto. Por isso que eu te perguntei se há essa conversa, se vocês acompanham juntos. É natural esse tipo de conflito, né? Nós, como engenheiros e construtores, vamos para um lado de facilidade executiva, é claro, né? Mas na EcoCat, não. A gente procura, sim, ter um paralelo entre a construção e o projeto arquitetônico. Então, buscamos, sim, esse paralelo e essa conformidade entre os dois. Entendi. Deixa eu voltar na questão ligada a material de construção. Você conhece todas as lojas de material de construção. Isso facilita na hora da negociação para o cliente? Você consegue saber qual é o produto que está ali naquela loja que pode ser um pouquinho melhor com preço diferenciado? Você tem esse gatilho? Temos e facilita bastante, Lubeno. Eu acho que até um paralelo bacana a ser citado, diferente do pedreiro, temos o conhecimento técnico para escolher o material a ser aplicado na obra. E nós, como construtoras, conseguimos viabilizar muita coisa também, né? Um exemplo é o cimento. Conseguimos comprar cimento direto na fabricante. Então, viabiliza esse tipo de material de qualidade na obra.
E outro paralelo muito bacana é a diferença dos materiais a serem utilizados. Às vezes o cliente final não entende a diferença, ou mesmo o pedreiro não entende a diferença de um piso cerâmico para um piso porcelanato. E cabe aí, compete a nós como técnicos responder e escolher o que é melhor a ser utilizado no serviço. Entendi. Inclusive tem diferenças na colocação desses materiais, né? Você tem que ter um profissional que saiba fazer o serviço e não que diz que sabe. Ele tem que saber fazer. Isso, exato. E só complementando aquela pergunta, então conta muito. Temos o contato com a maioria dos parceiros, com a maioria dos comerciantes do segmento, facilita a negociação e viabiliza muitos projetos. E sim, Lubeno, a utilização de uma mão de obra qualificada faz muita diferença. Muita diferença. Não só no produto final acabado, mas também nos resíduos, nas sobras. É bastante diferença. Muito bem, pessoal, conversamos com Thierry Teressan, sobrenome diferente, né, Thierry? Bastante. Não só o primeiro nome, mas o sobrenome também. Thierry Teressan, da Ecocat, construtora. Thierry, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade e estar conversando conosco. Novamente, eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigado, Thierry. Obrigado. Tudo de bom sucesso. Tchau, pessoal. Tchau.